E aí, galerinha do oitavo, beleza, queridos? Tudo bem? Dando continuidade à nossa aulinha de ontem sobre grandezas e unidades de medida, certo? Vamos lá, hoje eu vou bater um papo mais a parte teórica. Ontem eu mostrei para vocês, na aulinha gravei para vocês na parte da manhã, né? Ontem de manhã, né? A diferença entre grandezas físicas, unidades de medida, tudo, e as transformações, a parte de cálculo. Hoje vamos fazer a parte teórica, é bem facinha, até mais curta, tá bom? Tá, vamos lá. Primeiro, gente, grandeza física, eu comentei com vocês na última aula, é tudo que pode ser medido. Tudo que pode ser medido é uma grandeza física. Então, o comprimento, a velocidade, a distância, sei lá, vamos pegar coisa do dia a dia, a altura de uma pessoa, o peso de uma pessoa, a temperatura de uma pessoa, é tudo grandeza física, certo? E unidade de medida? É qual a unidade que você está fazendo, que você está fazendo aquela medição. Eu medi a pessoa, tem tantos metros e tantos centímetros. Vamos supor, tem 1,73, como é que fala? 1,73 centímetros. Hoje a temperatura máxima aqui na região nossa era 27 graus Celsius. Então, graus Celsius é a unidade de medida. E assim sucessivamente, tá bom? Subi na balança e deu a massa, a minha, tá? 60 quilos. Bem magro, né? A massa é 60 quilos. Ponto, acabou. É bem tranquilo, tá? Então, grandeza física é o que pode ser medido. Unidade de medida é o que está associado, o que vai junto com essa grandeza física, tá bom? Vamos lá. E de onde saiu essa necessidade de medir, gente? Quando começou a ter a venda, até a troca, né? Aí eu tenho a mercadoria, você tem outra, até antes do dinheiro. Você tinha necessidade de fazer a troca, necessidade de medir. As primeiras medidas, gente, eram parte do nosso corpo, sabiam? Pé, braço, palmo e polegada. Dessas aí, a que utiliza-se bastante nos dias de hoje ainda, é a polegada. Quando você compra uma TV, comprei uma TV de 50 polegadas. A medição é em polegadas ainda. Mas claro, cada um tem um dedão diferente do outro. Gordinho tem um dedão gordão, magrinho tem um dedo fininho. E como é definir isso aí? Aí era briga na época, gente. Por quê? Imagine só, eu vou comprar um tecido em palmo. Olha a minha mão, bem pequenininha. Tem cara que tem a mão parece uma raquete, né? Aí o cara vai comprar lá 10 palmos de tecido, o dele vem um tecidão desse tamanho assim, né? Certo? No meu palmo, 10 palmos, eu vi um tecido desse tamanho. Quer dizer, uma loja saia ganhando em relação a outra, ou um cliente poderia sair perdendo em relação a outra. Então, decidiu-se parar com isso aí e padronizar, certo? Padronizar a unidade de medida, tudo bem? Aí surgiu a unidade de medidas e seus múltiplos e submúltiplos, tá bom? Como pode trabalhar com essas unidades, tá? Então surgiu da necessidade de equiparar, de equilibrar, né? Porque já pensou, o cara usa um sapato 44, usa o outro um sapato 35, um tem uma lancha desse tamanho, o outro pezinho desse tamanho. Eu vou comprar então, sei lá, 20 pés de tecido. Pô, do cara 20 pezão é da gigantesco. O do outro 20 pezinho comprar quase nada. Do cara você vai fazer uma calça, do outro você vai fazer uma cueca. Então quer dizer, não dá, né? Certo? Então verificou a necessidade de estabelecer um padrão, tá bom? Aí surgiu o sistema métrico decimal, tá bom? Então o sistema métrico decimal surgiu ali por volta de 1960, surgiu a ideia do sistema métrico decimal. Então estabeleceu-se um metro. O metro era o comprimento de uma barra de ouro, sabiam? Ficava no Museu da França, na barra de ouro, e quem quisesse fazer aquela medida, ia lá, medir o comprimento, claro, e serrava madeirinha, um pedaço de ferro, outra coisa, mas se levava para casa. Então você sabia que aquela medida era padrão. Eu tenho 3 daquela medida, 4 daquela medida, 10 daquela medida. Aí deu-se o nome depois de metro. Aí do metro surgiu múltiplos e submúltiplos. Aí apareceu os submúltiplos, milímetros, centímetros, que é o mais usado, né? E os múltiplos, quilômetros, certo? Você pode distâncias maiores ainda, você pode trabalhar ainda com até unidades astronômicas, tá? Então tem várias, ano-luz, por exemplo, a medida de distância astronômica, tá? Então para a gente verificar essa diferença aí entre o sistema métrico, esse múltiplo e submúltiplo, como era antes. Imagine só se comprar hoje um terreno medido em pé. Quantos pés tem aquela pessoa? Aí em palmo, quantos palmos tem aquela pessoa?
era bem complexo, né? Então essas unidades foram se perdendo com o tempo, né? E só ficou na realidade a mais comum, que ficou ainda no dia a dia, utiliza-se bastante, é a polegada. E por curiosidade, mais à frente nós vamos ver, mas uma polegada também faz parte do sistema internacional, tá? Nós vamos trabalhar agora. Uma polegada vale hoje 2,54 centímetros. Então uma polegada é padrão no mundo, tá? Não importa se é gordinho ou magrinho, a medição é 2,54 centímetros. Então eu comprei uma TV de 40 polegadas. Essa medida é feita na diagonal. Pega a diagonal da pontinha da TV até a outra ponta, certo? Pega-se das pontas da TV, das duas pontinhas. Aí você vai e mede essa diagonal. É 40 polegadas? Tem 40 vezes 2,54 centímetros. Só por curiosidade, você dá um pouquinho mais de 1 metro, por exemplo, isso aí, tá? Só para vocês terem ideia de como é que funciona, como é que trabalha com essa unidade de medida. Padronizou-se de um certo modo, né? Definiu-se assim de um certo modo, tá bom? Então essa é a ideia, tá? Aí a partir daí, de padronizou o método, decidiu-se trabalhar também com as outras unidades. Então vamos padronizar outras unidades. Comprimento já padronizou. Vamos padronizar temperatura, padronizar massa, padronizar velocidade. Aí inventou-se o Sistema Internacional de Medida. É um sistema usado no mundo inteiro que vai quantificar aquelas unidades, tá bom? Hoje fazem parte do Sistema Internacional de Medida. Vocês vão olhar lá, página 280, unidade 6, mesma aula de ontem, tá? Grandezas físicas e unidade de medida. Lá no final da página está assim, ó. O SI possui 7 unidades básicas. São 7 unidades de medida. Quais são? Metro, quilograma, 1 metro para comprimento, tá? Aí vai lá, professor, mas uso múltiplos, submúltiplos. A unidade básica é o metro. Múltiplos, submúltiplos, você trabalha dentro do metro ali, tudo bem? Para massa, o quilograma, então o quilo. Tem tonelada, tem grama? Tem. São submúltiplos. Por isso que eu mandei nas outras aulas de transformar, para aprender como é que eu faço isso aí. Tá bom? Aí vamos lá, a unidade de tempo é o segundo. Tem hora, tem minuto? Tem. Daí a importância de transformar. Unidade de corrente elétrica, o ampere. 20 amperes, 30 amperes. Se você abrir aquela caixinha de força no caso de vocês, o disjuntor, se já está lá no próximo ano, você vê que ele é dado em amperes. 20 amperes, 10 amperes é a unidade de medida da corrente elétrica. Quanto de energia está entrando na sua casa, tá bom? Unidade de temperatura é o Kelvin, não é a nossa, tá? A nossa unidade de medida não faz parte do sistema internacional. É uma unidade, apesar de ser usada em grande parte do mundo, mas é usual de alguns povos, igual o nosso, tá bom? Por exemplo, curiosidade, onde a temperatura é medida em Kelvin no Reino Unido, por exemplo. Aquela região da Inglaterra, Escócia, etc. Tá bom? Lá é medida em Kelvin a temperatura. Unidade de quantidade de matéria é o mol. E unidade de intensidade luminosa é o candela. Vocês vão ver mais no 9º ano, ensino médio, intensidade de luz, classificação desse tipo. É uma matéria um pouquinho mais para frente, tá bom? Mas essas são grandezas que fazem parte do sistema internacional. Então o comprimento, o que seria a grandeza física? Comprimento, o quilo, a massa, comprimento, a massa, o tempo, certo? A temperatura, a quantidade de matéria, e suas unidades de medida, aí sim, metro, Kelvin, tá bom? No que é medido? Quilograma, no caso da massa, no que é medido esses materiais, tá bom? Então essa é a ideia, tá? Então, gente, até na hora de escrever, tem que prestar bem atenção, que é bem fácil, tá? Então, na hora de escrever, por exemplo, 2 metros, 10 metros. Você pode escrever 10 metros por extenso ou apenas 10 m. Não coloca ms, plural. Tempo, a mesma coisa, eu posso escrever 4 horas. 21 horas, escreve horas. Mas se eu for abreviar, é 21h. O que eu vejo de convite ao aniversário, de cita errado? Tá assim, ó, venha na minha festa, às 20 horas. Aí tá lá 20 HS. Não existe esse S. Ali você pode abreviar o quê? A escrita só. Descrever horas, colocar o H. Tudo bem? Imagine só, se você faz aniversário então, às 20 horas
15 minutos e 30 segundos. O 30 segundos você colocar como? SS? Porque é 30 segundos, é plural, né? Então não tem lógica, tá? Então o H é para hora, o min, M-I-N, para minutos e o S para segundos. Então, gente, quando você vai escrever a unidade de medida, ou você escreve por extenso, aí você escreve no plural. Você não fala assim, me dá, eu quero 10 quilos de carne. Fala 10 quilos, né? Agora, se você colocar em kg, que é a abreviação de quilo, você não vai colocar KGS, aí tá errado. Aí fica 10 kg, 10 quilos. Certo? Para abreviar, só inicial. Agora, se escrever por extenso, aí você escreve todo o valor numérico, tudo bem? Então, preste atenção, é algo bem fácil, é algo simples, mas requer a atenção de vocês sempre, tá bom? Certo? Então, essa unidade de medida são bem tranquilas, tá? Outra coisa, essas unidades de medida são escritas sempre em letra minúscula, tá bom? Então, é metros, minúsculo, S, segundo, tá? Só admite letra maiúscula se é nome de pessoa. Então, por exemplo, a força é dada em Newton. Você pode colocar um N maiúsculo. Então, 10 Newton, 10 N maiúsculo. Mas o quilo não é nome de pessoa. Então, kg é minúsculo. A velocidade, o carro do meu pai está andando a 100 km por hora. Quilômetro por hora, você escreve em minúsculo, certo? km/h, quilômetro por hora. Certo? Só vai escrever maiúsculo se for nome de pessoa. Então, por exemplo, temperatura, escala Kelvin, é maiúsculo. Celsius, que é a nossa escala, é em homenagem a André Celsius, então é nome de pessoa, então C é maiúsculo também, tá? Quando é nome de pessoas, pode escrever maiúsculo. Quando não é nome de pessoa, sempre minúsculo. E nunca, quando você abreviar, você pode escrever essa abreviação no plural, não existe. Se você quiser escrever no plural, escreva por extenso. Por exemplo, eu posso falar que hoje está 30 graus Celsius. Eu vou lá, 30 graus, escrevo Celsius. C-E-L, Celsius, eu escrevo normal, certo? Agora, que eu não posso falar é assim, hoje está 30 graus CS, porque é 30 graus, né? Já que está no plural, passou de 1, está errado. Você só pode colocar o símbolo, sem esse plural, esse S para acrescentar, beleza? Então é escrito, é sem plural quando está abreviada, por extenso pode ter plural, tá? Sempre escrita de forma minúscula, se for o nome de pessoa, homenagem a alguma pessoa, aí a letra pode ser maiúscula, tudo bem? Certo? Se daqui uns 50 anos fizer uma unidade, sei lá, juniors, né? Aí pode colocar o J maiúsculo, entendeu? Beleza? Entenderam aí? Ou de vocês também, claro. Tem estudando aí, começando a vida acadêmica agora, tá bom? Vamos lá. Antes de ir para as atividades, eu vou fazer aqui, a aula é bem curtinha, tá, gente? Essa aula nossa vai ser bem curtinha, tá bom? Antes de ir para a atividade, eu vou bater um papo com vocês sobre dados. Toda vez que a gente lê um exercício, lê em física, você vê que vai ter bastante unidades de medida e grandezas, tem um monte. Você lê um texto, fala de temperaturas, fala de massa, fala de velocidade, fala um monte de coisa no texto, certo? São dados. E esses dados em física podem ser classificados de duas formas, tá? Então anotem no cantinho aí, tá bom? Vamos lá? Nós temos dois tipos de dados: dados qualitativos e dados quantitativos. Qualitativos vem do que, gente? Qualidade, certo? Qualitativos vem de qualidade. E quantitativo vem de quantidade. Muitas vezes, para fazer uma simples receita de um bolo, você necessita de dados tanto quantitativos como qualitativos. No dia a dia, sei lá, eu quero fazer uma lasanha. Tem os dados qualitativos, não é? A lasanha tem que ter uma massa tal, aquele queijo tem que ser da qualidade X, a carne moída tem que ser a carne moída de primeira, o molho tem que ser aquele molho bom, não sei o que, então tem a qualidade. E o que é a quantidade? Também não adianta sem quantidade, né? Coloque lá na forma, quanto de mussarela, quanto de presunto, quanto de carne moída, quanto de azeitona, quanto de molho, e aí? Então é importante no dia a dia, em tarefas diárias, tá? Entender o que são dados qualitativos e dados quantitativos, certo? Então voltando,
Qualitativos vem de qualidade. Vamos supor, vamos pensar num café. O café ele é preto, né? Ele pode estar amargo, pode estar doce, qualidade do café. Pode estar forte, pode estar fraco, dependendo da quantidade de pó e de água que você põe, tá? Então pode estar quente, pode estar frio. E são qualidades que ele tem, tá? Isso aí são dados pra gente qualitativos, tá? Essa ideia de qualidade, de você entender esse conceito. Às vezes qualidade ele pensa só o quê? Da marca do pó de café, da marca do açúcar. Não, às vezes a qualidade pode ser do próprio produto depois de pronto. Ah, tá gostoso? Não está gostoso? Tá frio? Tá quente demais? Tá amargo? Tá azedo? Né? Então, de várias formas, tudo bem? E quantitativo é a quantidade. Ah, eu coloquei tantos gramas de pó de café, eu coloquei tantos ml de água, eu coloquei tantas colheres de açúcar para adoçar. Isso aí são dados quantitativos. Tudo bem? Então são coisas assim, no dia a dia. Se você pegar uma receita de bolo comum, vai estar lá dados quantitativos: ovo, leite, farinha, quanto vai colocar? Um copo, uma xícara, hein, gente? E a medida pode ser aleatória, tá? A medida pode ser em gramas, pode ser em colheres, pode ser em pote. Pode falar assim, em xícara, coloque 2 xícaras de farinha, 1 xícara de açúcar. Unidade de medida é a xícara. Não deixa de ser unidade de medida, certo? Aí depois, os dados qualitativos, como é que eu faço aí? Unte a forma, leve ao forno, tampe com não sei o que, tá bom? Isso aí é um dado qualitativo, para dar qualidade nesse produto, tá bom? Então só para vocês entenderem a diferença, tá? O que são dados qualitativos e o que são dados quantitativos, tá? Tudo bem? Então preste atenção na hora de fazer exercícios envolvendo essas duas partes, tá? Tudo bem? Para você entender o que é quantidade, o que é qualidade, tá? Então vocês vão fazer, a aula de vocês é bem curtinha. Eu até dei enrolado na aula ontem e hoje, só para vocês não adiantar muito também, que essa parte física é bem curta, tá? Mas a outra aula já é mais longa, a outra aula dá mais trabalho, tá bom? A outra aula vai demorar mais pra gente fazer, tá? Então no primeiro exercício de vocês, a ideia era essa, é mostrar para vocês, vocês entenderem o que são esses dados qualitativos, o que são os dados quantitativos. Você extrair do texto, certo? E trabalhar com esses dados, tá bom? Tá? Então a aula nossa já é bem curtinha, o assunto era bem fácil, né? Então entenderam? Grandeza física é tudo que pode ser medido. Unidade de medida é o que acompanha essa grandeza física. Não adianta falar assim, ó, eu tenho 20 o quê? 20 quilos, 20 metros, 20 graus, 20 centímetros, tem que ter unidade de medida. Então um acompanha o outro, naturalmente, tá bom? Do sistema internacional, nós temos 7 unidades do sistema internacional: distância, certo? Temperatura, massa e suas respectivas unidades de medida, tá bom? Tempo. Aí, claro, aparece depois os múltiplos e submúltiplos. Por isso peguei no pé de você daqui a parte de cálculo, para a gente aprender a transformar. Para quando chegar na hora de fazer exercício mais para frente, você está familiarizado com essa transformação. Eu quero passar para metro, mas está em quilômetro, está em centímetro. Eu já aprendi. O professor já explicou como é que é fácil. Eu vou dividir por tão, multiplicar por tal, então é bem tranquilo. A massa, a mesma coisa, é tempo. O tempo tem que ser em segundos, meu tempo está em minutos, está em hora. Eu não sei fazer isso aqui, eu nunca vi. Vocês já viram, já sabe transformar, tudo bem? Então essa era a ideia, tá? Para vocês aprenderem, além do conceito, o que é grandeza física, a unidade de medida, aprender essa transformação, essa conversão de uma unidade na outra, tá? Aí, lembrando dos 7 lá, não esqueçam, tá? Aí depois 7 itens lá do Sistema Internacional, lembrando, e porquê da existência, né? Por que existe Sistema Internacional de Medida? Para unificar, para padronizar essa unidade de medida, para ter um certo padrão no raciocínio, tá bom? Aí depois nós vimos a ideia de dados qualitativos e quantitativos, também bem fácil, né? Dados quantitativos é de quantidade,
a meia xícara de café, 1 quilo de açúcar, 200 gramas de farinha, uma colher de sopa de, sei lá, de óleo, 3 ovos, 40 minutos no forno. São todos dados quantitativos. Qualitativos: forma, aroma, cor, textura, são tudo formas qualitativas, tudo bem? Então, bem simples aí para vocês. A atividade de vocês de hoje, vocês vão fazer o seguinte: assistir a videoaula, claro, anotar o que você achar de mais importante no texto. Eu sempre falo para vocês, eu não leio o texto, eu babo com vocês sobre o texto. Dê uma lida no texto, é importante, por isso que eu deixo sempre um restante bom da aula, para vocês poderem trabalhar. Porque se eu falo 50 minutos, vão ficar mais 50 minutos fazendo, aí uma aula vira 2. Se cada um der uma aula e vira 2, vão estudar desde 5 horas por dia, vão estudar 10, mas a tarefa de casa faz 15, daqui a pouco não vai ter nem de dormir, né? Nem de comer, só estudar, também não é assim, né? Tá bom? Então, vocês vão fazer o quê? Assistir a videoaula, tudo bem? Lê a página 280 e 281, lê esse módulo 6 com calma, grifar o que vocês acham importante, é bom assim, quando você grifa você vai memorizando, tá bom? E vocês vão fazer a atividade, exercícios 1 e 2, tá? Tem 2 exercícios só, e temos também um teste na página 283, tudo bem? Então, exercício 1 e 2 e o teste na 283. Beleza? Só isso. A tarefa ainda não vou pedir. Eu quero corrigir com vocês aqui na próxima aula, tá bom? Aí a tarefa eu vou deixar para corrigir com vocês na próxima. Vou corrigir primeiro os exercícios de sala, para depois pedir a tarefa para vocês, certo? Mas quem quiser ir fazer a tarefa para adiantar, quem se sentir seguro, dá para fazer, eu consigo fazer, já vai fazendo para adiantar, que depois eu vou cobrar de vocês, tudo bem? Não esqueça que a terceira nota de vocês é os exercícios feitos, a tarefa feita no plural, participação em aulas, tá bom? Nas aulas online, etc, tá? Então fiquem tranquilos, tá bom? Então, voltando, assista a videoaula sobre a unidade 6, página 280, leiam a aula, tá? Grifem a parte importante, façam depois as 2 atividades, que é 280, 281, 282 e 283, parece ser um monte, mas é bem curto, tem bastante figura, então é fácil, tá? Então, voltando, 281, 282, 283, e tem um teste só na página 283 também. Portanto, é para fazer até a página 283. Beleza, galerinha? Espero que tenha entendido a diferença. Grandezas, unidades, qualitativo, quantitativo, e bom trabalho para vocês, que a aulinha tá bem fácil, tá? Até mais, galerinha, uma boa tarde para vocês e até a próxima semana aí, tá bom? Um abraço para todos e fui!